Olá pessoal, olá YouTube, bem-vindos à terceira parte do vídeo de teste de descarga desta bateria 3S30P e o teste de equilíbrio à minha bateria de 36V a 5S 24P. 5S não é uma bateria de 36V, mas juntando as duas baterias 5S 12P que eu tenho aqui em série, eu fico com uma bateria de 36V. Ou seja, já vos expliquei como eu não consigo carregar de forma balanceada uma bateria 10S que eu fiz para a minha trotinete elétrica. Eu fiz duas baterias 5S 12P. Elas estão ligadas agora então em paralelo e nós estamos a carregá-las. Eu estou a carregá-las até 4.1 e vocês, se repararem, tal como uma BMS, aquela BMS 4S que eu vos mostrei, o meu carregador, o Toolkit RC, ele não consegue fazer o balanceamento, ou seja, ele continua a subir a tensão dos picos mais elevados. Aquilo que acontece é que o Toolkit RC, ele quando aparece este F aqui, nós só estamos a carregar a bateria a 0.1 amperes. Isto significa então o quê? Que a 0.1 amperes nós só estamos a carregar estes dois packs, o pack 1 e o pack 2, e então nós estamos a carregá-los e ao mesmo tempo a descarregar os outros três. Se repararem aqui, nós temos então o pack 3, 4 e 5, ele está iluminado. Ao estarem iluminados, eles estão a descarregar. Ao estarem a descarregar, nós não poderíamos estar a carregar a uma corrente superior àquela que é a descarga. Então o que está a acontecer agora é que o carregador, embora esteja a manter a carga aos 20.40 volts, o que está a fazer é resistência internamente para descarregar o pack 3, 4 e 5. Mas voltando então aqui ao teste de descarga à bateria 3S 30P, vou então mostrar-vos que já fornecemos 51 Ah, 570 Wh. Neste momento nós estamos a retirar muito poucos amperes desta bateria, mas a bateria encontra-se a 10.56 volts, como vocês podem ver aqui. Nós retiramos, como tivemos uma voltagem mínima de 10.31, 92 watts de pico, 51.133 mAh, 570 Wh fornecidos. Isto significa então, se a minha bateria está a 10,50, ou seja, 10,56, 10 volts 56, eu poderia descarregá-la até cerca dos 9 volts. Mas neste momento a bateria está a aguentar muito mais tempo porque nós já não estamos a carregar aos 3, 4 amperes que eu mostrei nos vídeos anteriores. Ou seja, como o Toolkit RC ele entrou aqui no carregamento final, ou seja, no modo F, como eu vos estava a dizer, ele só está a carregar a 100 mA. O mesmo estava a acontecer a um subscritor, o Eterno Aprendiz Karaoke, eu penso que é assim, que me estava a questionar que quando põe a descarregar uma célula 18650 no seu IMAX B6, quando ele está para atingir a tensão mínima, ele vai baixar então a corrente, como se está a passar aqui no Toolkit RC. Isto porquê? Porque os carregadores inteligentes, quando atingem ou quando estão perto de atingir a tensão programada, neste caso a tensão programada é 4.1, eles baixam então a corrente. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, ele continua a deixar subir a tensão dos packs. Porquê? Porque até há bem pouco tempo ele estava a carregar aos 2 amperes, como eu vos disse que coloquei no teste inicial. Isso significa então que estes carregadores inteligentes eles controlam a corrente que estão a colocar na bateria e também a corrente que estão a retirar dessa mesma bateria. Mas como viram, eu tinha nesta bateria um delta, ou seja, a diferença entre os packs
eu tinha a 0.30 volts. Neste momento, o PEC 1 encontra-se a 3.98 e o PEC 5 a 4.16. Ou seja, de 4 estamos a cerca de 18, 19, 0.19 volts de diferença. Eu, nestes 3 dias, eu só consegui reduzir a diferença em 0.11 volts. Isto significa então o quê? Se nós deixarmos de desequilibrar muito as nossas baterias, como foi o caso desta bateria aqui, eu andei com ela o verão inteiro, sem carregar e descarregar com BMS. Então o que é que acontece? Vamos ter desequilíbrios nas células. Porquê? Porque principalmente, o fator principal destas duas baterias é o facto de elas serem células 18650 recicladas das baterias de notebook. Tendencialmente as baterias de notebook elas só têm a capacidade de fornecer até 5 amperes, como eu já falei em vários vídeos que já fiz sobre isso. Então nós necessitamos das células 18650 com capacidade de drenagem. Ou seja, existem células, como eu já mostrei, as VTC4 da Sony, eu já vos mostrei as IMR da Samsung, as 25R. Essas células elas podem fornecer até cerca de 15, 20, até algumas 30 amperes. Isso significa então que nós não vamos ter problema de aquecimento. Nas células que eu coloquei nesta bateria, nós, se puxarmos muitos amperes delas, vamos estar a estressá-las. Então o que acontece é que basicamente elas vão aquecer. Principalmente quando a tensão já é mais elevada. Ou seja, se nós tivermos uma bateria de 36 volts, como é o caso desta aqui, ou seja, nós temos duas de 21 volts totalmente carregadas, que eu quando as ligo em paralelo passo a ter os 42 volts totalmente carregado, que é uma bateria de 36 volts. Aquilo que acontece é que ao libertarmos a corrente no polo negativo destas baterias, nós já estamos com uma tensão considerável. Então o que vai acontecer é que vai haver mais resistência ao libertar essa mesma corrente. Isso significa então o quê? Que nós temos que fazer as nossas baterias de forma a que elas consigam acompanhar essa mesma diferença. Neste caso, eu não tinha mais espaço dentro do trotinete, então no máximo eu coloquei as 12 células em paralelo, ou seja, tenho aqui 12 células em paralelo, mais 12 aqui, mais 12 aqui, mais 12 aqui, mais 12 aqui. E esta é uma bateria 5S12P. Depois tem aqui a fiação a sair, o polo positivo e o polo negativo. E neste caso aqui tenho mais 12 células, 18650, mais 12 aqui, mais 12 aqui, mais 12 aqui e mais 12 no último. E então eu depois ligo estas baterias, quer seja em paralelo, com a minha borda de balanceamento, que já vos mostrei também, que me permite carregar até 6 baterias ao mesmo tempo em paralelo. E quando utilizo esta solução na minha trotinete, aquilo que eu faço é ligá-las em série. Como são duas baterias, os polos negativos de cada uma delas vão ser os mais estressados, porque vão estar a libertar 21 volts cada um. Como elas estão ligadas em série, nós vamos ter 42 volts na saída. Mas é por isso que vamos ganhando então esta diferença grande entre os vários PECs. Neste momento aqui, como vocês podem ver, continuamos a carregar a 100 mA, mas aquilo que está a acontecer é que estamos a equilibrar a nossa bateria, ou seja, não estamos a deixar que os outros 3 PECs eles subam de tensão. O que significa então que nós vamos reduzir a tensão neles até atingirmos os 4.1 volts. Como eu estava a carregar cerca de 2 amperes, eu atingi estas voltagens. Porquê? Porque o carregador, enquanto estava a carregar a 2 amperes, subcarregou os PECs mais elevados. Mas também, neste momento, como não estamos a dar corrente na bateria, nós estamos a descarregá-los agora.
Isto para quê? Para atingirmos novamente os 4.1 volts em cada um deles e depois então começarmos a carregar de forma balanceada o resto da bateria, ou seja, vamos carregar então estes packs aqui. Mas para ele voltar a dar corrente na bateria, que era o que eu vos estava a querer dizer, estes packs vão ter que voltar a estar a 4.1 volts, 4.10 volts. E neste momento vocês podem ver, nós temos aqui diferenças de tensão. Mas estes vídeos também tiveram um propósito, mostrar-vos qual a capacidade desta bateria e como vocês podem ver nós estamos perto dos 600 watts-hora que ela tinha inicialmente quando eu a fiz. Ela tinha 660 watts-hora, acho eu. Mas neste momento 571 fornecidos a esta bateria e a bateria ainda se encontra aos 10,57, o que significa que ela ainda está de muito boa saúde. Eu espero que ela dure bem mais do que estes 2 anos que já tem, mas se nós mantivermos as nossas baterias debaixo de olho, ou seja, as BMS elas fazem o mesmo que estas soluções, mas nós não temos visualmente forma de ver. Existem algumas que já trazem Bluetooth e nós temos, através de aplicações, a possibilidade de fazer um monitoramento também. Mas aquilo que eu vos aconselho é não deixem as vossas baterias na mão das BMS. Sejam vocês mesmos as vossas BMS, fazendo então um monitoramento e carregando e descarregando as baterias de uma forma balanceada. Quero agradecer a todos os subscritores as visualizações. A quem não é subscritor, agradeço também as visualizações, os comentários e os gostos nos vídeos. Eu faço vídeos para vos mostrar a minha evolução nas baterias e também para partilhar este conhecimento que nós podemos reciclar e reutilizar algo que de outra forma iria para destruir, e basicamente o que iria acontecer é que iríamos gastar energia em derreter os metais que compõem estas baterias, como qualquer outro tipo de metal, para depois podermos fazer novamente baterias e vendê-las. Beijinhos e abraços. Fui.